Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui mais um dia com o nosso Tricotando Negócios Talks, TN Talks. Chega, não vou mais falar isso nunca mais. É só TN Talks, acabou, tá resolvido. Bateu o martelo, né, Fê? Batemos o martelo, Deia. Olá, tudo bem? Que delícia! Mais um dia, mais um programa incrível. Fiquem com a gente. E olha, hoje a gente trouxe uma pessoa que eu conheço de tanto tempo. Ela chegou aqui e perguntou assim, e o Lui? Eu falei, gente, tá com 5 anos. Ela falou, já? É. E quando eu tava grávida, eu lembro que ela ia ao meu escritório na época e ela me deu todos os brinquedinhos que era do filho dela, né, Rê? Sim. Seja bem-vinda, Renata Obrigada, Villani. Tudo muito bom? obrigada. Também trouxe uma convidada que é a Karina. Já vamos dizer o que ela é, o que ela faz, por que ela está aqui. Mas queria te agradecer, primeiramente, pela nossa amizade de longa data. Passaram-se tempos, passaram-se pandemia, você foi morar no interior. Sim. Enfim, Renata... Mas conexões boas permanecem. Exatamente. A Renata, ela começou no escritório de advocacia na época que ela começou a dar aula de inglês corporativo lá em Company, chamava, né? Em Company. Dentro da empresa, Para o escritório. Foi uma sinergia super, super legal. Foram anos que a gente teve bastante contato. Depois ela foi no programa, no Tricotando, né? Sim. E ela tem uma escola de inglês. Ainda continua com a escola, né, Rê? Continuo com a escola, a Believe Language School. Mas agora você falou que agora está online. Porque antes conta um pouquinho, era presencial antes, né? Então tá bom. Olhe pra vocês, olhe pra câmera. Você pode olhar aqui naquela câmera, ó. Então tá bom, mas eu vou falar olhando pra vocês. Tá. Porque a escola tem 15 anos. Vai fazer 16 Tudo isso anos. já? Sim. A gente começou como uma escola normal, um prédio, né? Com alunos e também indo nas empresas. Como a gente... Que era uma correria, lembra? Nossa, andava São Paulo toda, 7 horas no trânsito às vezes, de São Paulo, uma loucura. Então, a gente tinha o prédio em São Bernardo e também a gente deslocava os professores para as empresas. Sim. Normal, até aí, beleza. E também, só que depois no final, lá para 2018, 2019, a gente já começou também com o formato de aulas online. Alguns amigos meus mudaram para os Estados Unidos e aí queriam aula de lá, indicaram para os amigos de lá, então a gente foi até também dando aula para o pessoal de fora do Brasil, online. E aí veio a pandemia. Então antes da pandemia, você já começou a se preparar para a pandemia. Isso é legal, isso é importante. Antes da pandemia, eu já estava... adaptada? Eu tinha uns 30% dos alunos da escola que já eram online. Ah, que legal. Já tinha metodologia, a gente já tinha ferramentas de trabalho, né? Aí a pandemia chegou e forçou a gente a ir para o modo online. Eu achei que fosse ser um impacto muito grande para a empresa, mas não foi, porque a gente, claro, houve perdas, porque a gente, na época que as empresas fecharam, a gente não podia entrar para dar aula. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente criou um outro espaço, a gente abriu um outro espaço. E aí foram vindo os clientes online, as pessoas online. Muitas pessoas também que faziam aula com a gente presencialmente migraram para o formato online. Pela facilidade, né? Pela conveniência. E gostaram e pensaram, poxa, funciona, né? Funciona. Dá certo. Porque as pessoas tinham um certo preconceito antes, né? Mas a pandemia forçou as pessoas a se adaptarem e isso me ajudou, né? E aí, depois disso, eu pensei, não vou mais voltar, não vou mais reabrir meu prédio, não vou mais voltar para o modo presencial. Eu até, para algumas pessoas que ainda resistiam em migrar para o modo online, eu dava aula num coworking. Que funciona super também. Funciona super bem. Era muito legal. Inclusive, acabei fazendo conexões com as empresas que estavam dentro do coworking. A gente tinha alunos também nessas empresas. Mas depois eu resolvi me mudar e acabei ficando só realmente no modo online. A gente hoje... Para eu dizer que eu não dou aula presencial nenhuma, eu moro num condomínio e aí a gente acaba conhecendo as vizinhas, aí sempre tem aquela... Ai, meu filho ficou de recuperação, pelo amor de Deus, me ajuda. Daí vai lá no backup, né? Aí eles vão lá em casa, assim, mas esporadicamente. Legal. E aí, você tem uma moça lindíssima ao seu lado. Karina Manzi. E essa moça lindíssima, além de linda, ela é inteligente, porque ela é engenheira mecânica. Engenheira mecânica. E também você tem... Hoje eu trabalho com tecnologia, desenvolvimento. Uau, gente do céu. E ela também, além de tudo isso, ela é Miss. Ela é Miss. Mas conta essa conexão, Renata. Como assim, Miss? Trouxe uma Miss aqui pra quê? Me explica. Então, vou contar pra vocês. A empresa continua com as aulas de inglês e espanhol.
para qualquer público, principalmente o corporativo, mas a gente tem adolescentes, a gente tem crianças. Tá. Porém, em 2020, Na pandemia. durante a pandemia, exato, eu resolvi me abrir para o mundo digital e o Instagram, né? Sim. Então, comecei a gravar vídeos e tal. E aí, um dia, eu vi na internet, vi no Instagram, o vídeo da nossa Miss Brasil, Júlia Gama 2020, Miss Universo Brasil, Júlia Gama 2020. E ela tava falando em inglês, era um vídeo dela falando em inglês. Aí eu cortei um pedacinho do vídeo e fiz um post. Ela falava uma coisinha meio controversa, corretamente. E aí eu quis esclarecer aquela dúvida. Será que a nossa Miss tá errada? Não, ela é perfeita até no inglês. E ela respondeu o post. Obrigada. As pessoas, às vezes, me questionaram mesmo sobre isso. Que bom que você esclareceu. E eu entrei em contato com ela. Oi, tal, tudo bem? Obrigada por interagir no post. E comecei a segui-la. E ela estava na preparação para o Miss Universo, né? Para ir para o Miss Universo, que seria nos Estados Unidos. E aí eu comecei a segui-la e ver as lives dela com outras misses, lives internacionais, lives em inglês. E eu pensei, poxa, né, ela foi tão gentil, interagiu com o post. Eu comecei a fazer umas anotações de algumas coisas que ela poderia melhorar no inglês e no discurso, né? Tanto em qualidade de estrutura, né? Quanto linguagem mesmo, redação, né? Construção de narrativa. E mandei uma listinha para ela, assim, de coisas. Olha, eu observei que você poderia melhorar em tais e tais aspectos. E aí ela me respondeu de volta, me dá o seu telefone, eu gostaria de falar com você. Porque a gente está procurando uma pessoa para desenvolver, né, o idioma e também fazer essa parte de oratória, de comunicação. Então, eu queria seu telefone, ela entrou em contato comigo, eu comecei a dar aula. E logo a organização do Miss Universo Brasil não me contratou, mas a gente começou a fazer parcerias. E aí, da Júlia Gama, que foi a primeira, que é a minha madrinha no Mundo Miss, vieram outras e outras e outras e outras. Eu vou aproveitar esses ganchos, eu adoro isso. São histórias, né? Pessoas, adoro. Renata, eu quero aproveitar toda essa sua fala e o quanto que, dentro de um grande empreendedorismo que habita dentro da sua visão de vida, de negócio, você conseguiu você lida com insights, com extrasensorial, com a intuição, o quanto que esse feeling, né? Porque te trouxe a curiosidade de olhar um vídeo em plena pandemia de uma Miss. Óbvio que dentro do mundo, né? Do teu mundo, né? Do inglês, te trouxe primeiro, a expertise, a oportunidade. A gente fala de um monte de coisa disso. Mas o quanto que você teve esse insight? Isso você alinha a técnicas, você alinha a intuição, você alinha a oportunidade de universo, porque tudo foi te abrindo um outro leque, um outro nicho. Eu posso dizer que eu sou uma empreendedora nata, porque quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu era gordinha e a minha mãe me proibiu de comer doce. E eu precisava comer doce, porque eu não conseguia viver sem doce. Então, eu comecei a fazer trabalhos de escola para os meus colegas e ensiná-los, porque eu era sempre a melhor aluna da classe. E ao invés de eles me pagarem com dinheiro, eles me pagavam com bala. Veja, olha que... gente, empreendedorismo, oportunidades, né? Então, eu sempre cresci dessa forma. E assim, eu posso te dizer uma coisa que não é prepotência, mas... tudo que eu me proponho a fazer dá certo. Eu não sei se é sorte, eu não sei se é dedicação. E aí, na pandemia, eu acho que a gente não teve, assim, um declínio no número de alunos, justamente porque eu investi muito no relacionamento com as pessoas. A gente fez programas de descontos. Uma vez eu até conversei com a Andréa sobre isso. E eu sou uma pessoa que eu olho assim em volta e eu vejo alguma coisa e eu tento. Uma oportunidade que vem. E quando o cavalo passa, eu monto. Eu não deixo ele ir embora, não. Então, eu acho que foi um nicho muito legal. No começo eu não tinha noção,
de que tudo isso ia acontecer. Você fez uma coisa mais pela criatividade, Pela pra chamar criatividade, atenção. exatamente, né? E a minha página começou a crescer e tudo mais, e vieram outras misses. O ano passado, eu preparei a Isabela Menin, que é de outra franquia, Miss Grand, que depois de 51 anos ela trouxe uma coroa de um Grand Slam, né? De um concurso internacional para o Brasil. Foi minha aluna também, preparei. E aí, a Karina veio nessa leva de misses, Karina Manzi, Miss Grand Circuito das Frutas. Foi esse ano o concurso dela, né, em junho. E a Karina teve uma colocação muito boa nas entrevistas. E por que eu trouxe a Karina e decidi convidar a Karina? Porque a Karina, ela fala inglês fluente, né? A gente hoje está numa nova era dos concursos de beleza. Não é... os atributos intelectuais, eles são tão valorizados quanto os atributos físicos. Esses paradigmas estão sendo quebrados, né? A Karina, inclusive, ela vai ter oportunidade de falar. Ela vai voltar para os concursos de beleza, porque hoje as idades estão sendo aumentadas. Tem concursos de beleza que aceitam mães, que aceitam mulheres casadas, que antigamente não era possível, né? Então, isso é ótimo pra gente também. Quanto mais pessoas interessadas no mundo Miss. E eu acho que essa quebra de paradigma também é muito importante pra gente como mulher, porque os concursos de Miss antigamente, assim, na minha visão, eles nunca foram só sobre corpo. Porque a Miss, ela é uma agente ativa na sociedade, né? Toda Miss tem que ter projetos. Inclusive, acho que precisa ter projetos sociais, o quanto que ela atua transformando. É uma agente transformacional. Sempre foi assim. Mas, por conta de passar na televisão e de... romantizar todo esse processo. Exatamente. Os concursos de beleza, eles eram vistos como que estavam objetificando o corpo da mulher, a figura da mulher, né? E isso tem sido, assim, quebrado durante o tempo. E aí, com isso, o que é que veio? As pessoas se preparando... A Júlia Gama foi uma divisora de águas, assim, porque ela veio para o mundo Miss falando 4 idiomas. Nossa! Português, inglês, mandarim, que ela morou na China. Ela foi uma das primeiras atrizes brasileiras a ter espaço na China. E o inglês, né? No espanhol, aliás. Então, são 4. E depois dela... a gente percebe uma mudança, assim, muito grande no comportamento das misses, investindo nesses atributos intelectuais, em comunicação, até mesmo em autodesenvolvimento, inteligência emocional, né, para estar preparada, porque os concursos de beleza hoje, eles não querem um corpo que anda no palco, eles querem uma embaixadora de ideias mesmo. Ah, que legal, embaixadora de ideias, nossa só. E me conta você, Karina, você é tão linda, engenheira, como é que você caiu nesse mundo de Miss? Então, eu acho que eu vim por conta dos meus trabalhos como modelo. Então, quando eu era mais nova, uns 15 anos... Hoje eu tenho 28. Nossa, super novinha. Quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a fazer alguns trabalhos como modelo. E eu tive a oportunidade de participar de um concurso que trabalhava em conjunto com a agência e tudo mais. Então, era pra mim tudo muito novo. E, na época, eu fui Miss Amazonas Team. Eu morava em Manaus. Ai, que legal. Um pouquinho longe, um pouquinho quente. E com essa pelinha branca, como você fazia com o sol ali, meu Deus do céu? Bem quente, mas sobrevivi. Adoro lá. Morei 13 anos lá. Então, essa foi minha primeira experiência. Depois, eu acabei não seguindo nessa área, nem como modelo. Como Miss, eu guardei a experiência. Foi muito boa pra mim, pra me desenvolver e tudo. Mas eu queria fazer faculdade, então comecei a engenharia mecânica. Depois, eu comecei a trabalhar com TI. E, recentemente, eu tive a oportunidade de novo de voltar para os concursos. Então, eu escolhi o Miss Grand, que é um concurso que hoje está muito em alta. É um concurso asiático, que é muito legal, que ano passado a gente teve a nossa ganhadora do Brasil. Então, trouxe muito benefício para o nosso país, um olhar muito positivo. Legal. E é um concurso que, por ele estar em alta, ele também te dá bastante visibilidade, bastante possibilidades. E, bom, mesmo eu tendo ido para essa área técnica, eu gosto muito da parte de arte, de entretenimento. E esse foi o meu modo de voltar. E acho que até foi um gatilho também da pandemia. Durante a pandemia, a gente trabalhou muito. Eu estava trabalhando de home office, né? Então, o trabalho em si não foi tão afetado. No sentido negativo, de não poder trabalhar. Porém, ao mesmo tempo... trabalhava em casa, não tinha horário para começar, não tinha horário para acabar. Eu comecei a ficar louca. Era muita coisa. E assim, o mundo inteiro estava focado na tecnologia. Sim. E aí eu falei, gente, eu tô perdendo a minha parte humana.
Eu cheguei, assim, num ponto que eu tava, nossa, eu tô trabalhando demais, eu gosto do meu trabalho, mas o que me conecta com as pessoas? Eu vejo todo mundo pelas telas, mas a gente só fala de trabalho. E aí surgiu uma oportunidade de voltar para o Mundo Miss, ainda na franquia Universo, primeiro, porque eles fizeram algumas seletivas online. Eu falei, poxa, eu acho que isso quer dizer alguma coisa, eu vou tentar. E aí deu certo, participei do Miss São Paulo, e aí eu falei, bom, foi uma experiência, eu não me preparei, eu realmente estava, nossa, só vou, quero muito ir, quero participar dessa experiência de novo, porque foi muito boa no passado. E aí, cheguei lá, foi maravilhoso, mas eu não estava preparada. E aí me deu muito mais vontade, eu falei, nossa, é aqui que eu me conecto com alguma coisa maior. Tem todo o lado do trabalho social, tem o lado da conexão com as pessoas, tem o lado do entretenimento. Então eu falei, nossa... Fala um pouquinho sobre esse preparo, né? Porque ainda assim eu não estava preparada. Qual é o preparo para ser uma Miss, para participar de um concurso? Ai, acho que a mulherada quer saber, né? Tá toda curiosa. Nossa. Primeiro que ser linda, né? Acho que esse já é o preparo. Todas vocês, gente. Tô impressionada. Muito obrigada pelo convite, inclusive. Imagina. Bom, acho que o preparo ele é bem completo hoje. Então, como a teacher estava falando... tem toda uma parte estética, porque você está trabalhando com entretenimento e você usa a sua imagem. Eu acho que isso é um ponto importante. Porém, falando do concurso do Grand, que depois de tudo isso foi o que eu escolhi para participar, né? E aí sim me preparei. Ele tem metade das avaliações em cima do desfile, da passarela. Nós fazemos aulas de passarela, aula de comunicação corporal, expressão corporal. Então, metade está voltada para essa parte dos desfiles, e realmente do que é estética, expressão corporal, comunicação corporal. E depois a gente tem a outra metade totalmente voltada para o intelectual. Então são entrevistas. No concurso do Grand a gente tem um discurso que é o discurso da paz. Ele tem esse nome, mas ele pode ter vários temas que são sugeridos ano a ano, né? Então esse ano, que foi o ano que eu participei, foi um tema livre. Eu falei bastante... Fiz o meu texto junto com a Teacher Rê, me ajudou demais a construir todas as ideias. Eu falei um pouco sobre a bipolarização que a gente está vivendo nos diversos aspectos da sociedade. Tanto na política, na religião, e como isso afeta as pessoas de modo geral e que a gente não está vivendo tão bem porque a gente ainda não conseguiu se encontrar de uma forma bacana, como pessoas que têm ideias diferentes e que a gente tem que aceitar as ideias. A gente pode conversar, a gente pode discutir, mas a gente não deveria atacar, né? Então... Sim. Em outras palavras, o respeito, né? Exatamente. Incrível. E respeito e empatia. Foi justamente nisso que chegava a finalização. Que legal. Então, a Karina falou, eu construí o meu texto junto com a Renata, porque as aulas também são de idiomas, espanhol e inglês. Os concursos hoje estão, assim, bastante na Ásia, mas também na América Latina tem, né, organizações. Então... como funciona? Então, elas têm que aprender os idiomas, elas têm que falar inglês. A Karina, por exemplo, fala inglês. Ela chegou para mim já com inglês muito fluente. Então, para trabalhar só a parte de construção de narrativas, eu faço isso. Para quem já fala inglês, a gente faz todo o trabalho em inglês. Para quem não fala inglês, e a gente faz as aulas de inglês paralelamente e faz também, porque as pessoas também às vezes vão para concursos nacionais ainda, passar pelos estaduais e tal. Então, a gente faz a construção da narrativa. O que é isso? O que eu tenho que falar? Trabalhar, na verdade, o que ela tem que falar, ela tem. É o conteúdo que está dentro dela, né? Mas a gente meio que ajuda a organizar a fala, estrategiar a fala, fazer a instalação de gatilhos mentais para que ela saiba que pontos ela tem que puxar para falar de qual assunto e não tem aqueles famosos brancos. Você tem que responder muito rápido. Então, se você não tiver preparado... Essa é uma parte da preparação. Você sempre sabe as respostas. Você sabe o que você pensa, o que você quer dizer. Mas se você não está preparado, você demora um tempo para buscar. Você fica... Nossa, eu penso isso, mas eu poderia falar isso, mas eu poderia falar de uma outra forma. Será que as pessoas vão me entender bem? Sim, a gente está falando aqui de realmente um preparo técnico. Legal. E esse preparo emocional? Há um suporte também dentro deste preparo? Qual é a sua busca? O que você faz para se manter em equilíbrio emocionalmente? Porque, afinal, são
muitas mulheres lindas, muitas mulheres capazes, competitivo, né? É um ambiente competitivo. E o quanto que, de repente, pode gerar situações não positivas dentro da gente. Frustrações, desestímulos, ou mesmo, não quero mais, desistir, né? Fala um pouco sobre esse preparo emocional. Ou mesmo lidar com os ataques das redes sociais. Nossa. Que é muito intenso hoje em dia, né? Principalmente nesse meio delas, viu? Sério? Eles são... acho que, assim, as coisas podem mudar e podem melhorar, mas elas são bem competitivas. Não as misses, não as misses. Os fãs elas acabam sendo uma irmandade ali, mas os fãs, eles são muito fanáticos. Sério? E, assim, é tipo Palmeiras versus Corinthians, sabe? Quando eles pegam pra ser rivais, eles são super rivais, eles atacam mesmo. E aí a gente entra nessa bipolaridade em vários segmentos, né? O quanto que a intensidade de em confronto com a intensidade do outro, não existe um meio termo. É a minha verdade e a sua verdade, isso basta, né? E tão importante dentro de um processo de Miss, trazer assunto. Eu quero saber, então, esse preparo emocional. Fala pra gente. Eu diria que é a parte mais difícil. Mas você estando preparado tecnicamente, o seu emocional fica mais preparado também. Porque você já sabe um pouquinho do que você tem que esperar, do que vai acontecer. Então, as pessoas envolvidas na preparação, a Teacher, por exemplo, são essenciais. É muito importante, porque... E ainda mais agora que a Teacher tem muita experiência com esse ramo. Então, ela consegue te preparar para situações que vão acontecer. E como você pode estar mais tranquilo para enfrentá-las. Mas a Karina fazia terapia também. Fazia terapia, mas pra vida, né? A terapia é igual água, todo mundo tinha que fazer. Todo mundo tinha que beber, igual né? tomar banho, É igual tomar banho, é igual escovar o alimentar. dente. Mas as pessoas não têm essa consciência exatamente. ainda do quão importante é a terapia, né? E, na verdade, esse rápida, suporte que a Miss, então, acaba tendo, você se considera até uma terapeuta linguística, vamos assim dizer, né? Durante as aulas, a gente tem que ter a sensibilidade de abordar assuntos, assim, diferentes e atender o aluno quando ele chega com alguma questão. Eu não sou terapeuta, eu não tenho especialização para isso, mas eu tenho experiência, né? Já são aí quase 50 anos de vida. Então, eu adoto elas como filhas. Então, às vezes, eu dou conselho de mãe mesmo, sabe? Legal. E também pelas experiências que a gente passa nos concursos, né? Porque, além de preparar as meninas, eu estou presente em vários concursos. Você vai lá também? Vou. Inclusive, em janeiro, eu estive como tradutora em Dubai, num dos maiores concursos do mundo, que se chama Universal Woman. Trabalhei na produção e como tradutora. Então, a gente sabe de tudo que acontece nos bastidores, o que eles esperam das candidatas, tudo que elas podem passar aí durante as aulas, né, durante a consultoria. É claro que a gente fala de tudo isso, né? E prepara, olha, faça isso, não faça aquilo. Olha, as organizações não gostam que você fique o tempo todo com o celular na mão, por exemplo. Cuidado com essas palavras específicas que podem não... Então, assim, por exemplo, teve uma Miss uma vez que me disse, olha, eu quero falar... E também a gente, como preparador, tem que se preparar, tem que estudar, né? Eu gosto de ler muito, então a Miss me disse, olha, eu quero falar... Ela ia para um concurso internacional. Eu quero falar sobre as mulheres no Afeganistão, o que elas estão sofrendo. Super assim, polêmico. Olha, é maravilhoso você ter essa preocupação e esse olhar, mas só que você está indo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles estão sendo mega atacados e culpados por essa situação que o povo no Afeganistão, e principalmente as mulheres, estão passando, porque eles retiraram as tropas e... Abandonaram. E aí o Talibã tomou conta de volta e colocou para... Quer dizer, todas essas... Para você dar a devolutiva, você precisa estar informada. Eu falei para ela assim, então, por conta de toda a situação, porque eles abandonaram, os outros invadiram, e aí as mulheres estão nessa situação, os Estados Unidos estão sendo atacados por isso. Você vai nos Estados Unidos falar sobre isso, eu acho que é um assunto polêmico. Usa suas redes sociais, faz algum post, de repente, e lá adota uma postura mais neutra. E ela não sabia de nada disso, ela simplesmente estava preocupada com as mulheres, ela não tinha essa visão macro. Então, que é de experiência mesmo, né? Ela poderia ter sido queimada ali por alguma fala mal conduzida. Acabou que ela não foi classificada, então ela não respondeu pergunta nenhuma, mas a gente prepara as nossas misses como se elas fossem chegar nos top para responder as perguntas todas, né? Aconteceu que ela, nas preliminares, ela não foi tão bem,
ela na verdade foi muito bem, ela era maravilhosa, mas são quase 100 mulheres maravilhosas do mundo todo. Nossa. E cada ano, Gente, que loucura. Os concursos buscam alguma coisa. Por exemplo, esse ano que aconteceu isso, foi bem no meio da pandemia, e a Índia tinha sofrido aquela devastação, né? O Covid dizimou uma boa parte da população que a gente meio que não sabe aqui, porque a gente não vê tantas notícias da Índia. E aí, não é que a organização diz, é ela que vai ganhar, porque se a moça não for boa, ela não ganha. Mas a Miss Índia estava muito bem preparada e as perguntas foram relacionadas ao Covid, as entrevistas, mas ela foi avançando e foi a Miss Universo, né? Então, A Miss Índia foi a Miss Universo? Em 2020? 2021. Que legal. 2021. Então, o ano passado, por exemplo, a Miss Universo Estados Unidos se suicidou. E aí, esse ano, quem ganhou, teve o concurso, né? Durante o concurso, a mãe dessa Miss que se suicidou fez um discurso, né? A organização tinha acabado de ser vendida para uma pessoa da Ásia, que precisava de conexões na América. E aí, juntou-se tudo. Então, são decisões políticas também. Juntou-se tudo. Quem foi eleita foi a Miss Estados Unidos. Mas por quê? Porque só por isso? Só porque a outra se suicidou, infelizmente? Só porque a dona da organização precisava de conexões? Não, porque ela era muito boa também. É uma junção de muitos fatores, né? Mas essa junção de fatores mais políticos, você não acha que também desestimula um pouco as meninas que estão participando? Não, eu acho que não. Eu acho que é um fator a mais de motivação para elas brigarem muito, porque, como eu disse, existe todo esse cenário, mas elas também têm que ser muito boas, entende? Quando chegou lá quando as 5 fizeram o discurso final e a Miss Estados Unidos se destacou muito na oratória. Era patente que era merecido, não era só por conta da situação política. Não. É que precisa ter uma união de fatores ali, entende? Mas nossa, que legal, né? É um mundo totalmente diferente, né, Fê? Muito assim, curioso, né? É muito legal, e é muito legal as pessoas entenderem e começarem a acompanhar, né? Porque antigamente a gente só via o que tinha na televisão, no SBT e depois na Band. Na Bandeirantes. Mas hoje é tudo no YouTube, Então a gente pode ter acesso a tudo e de graça, né? O tempo todo. E não é só um dia, né? Um dia que todo mundo vê é o dia do show final. Geralmente você tá ali há 1 semana, 2 semanas. No Miss Grand você fica 1 mês. 1 mês confinada. Nossa. Confinada. 1 mês confinada? No internacional. Tipo o Big Brother. Tipo o Big Brother. Agora tá rolando, né? Tá acontecendo o Miss Universo. Miss Universo, agora. Em El Salvador, as meninas já estão há 10 dias confinadas. A Miss Brasil fui eu que preparei, tá lá. Sério? Maria Pechane, sim. Então, e assim, eu acho muito legal isso, porque essas meninas, elas são realmente embaixadoras de causas. Para uma Miss Brasil ser eleita, 30 e poucas misses foram eleitas no Brasil, né, dos estados, e para essas misses dos estados serem eleitas, outras tantas de municípios foram, então são centenas de misses que ficam, e que os seus projetos também ficam como legado para a sociedade, porque os projetos que elas têm, que elas se engajam, não são projetos para aparecer só. Deve ter até alguma outra que faz isso. Mas são projetos reais, assim. Pelo menos as minhas misses, que eu vejo as minhas misses participando, ou mesmo criando projetos, são projetos sérios, que ficam mesmo, sabe? Que tipo de projeto? Assim, eu que não entendo. Karina, fala do seu. Bom, eu, na verdade, me aliei a um projeto que já existia. Então, eu apoio a Casa de Apoio Mulher e Vida. A minha mãe teve câncer 10 anos atrás. Foi uma situação bem difícil na família. E essa causa me solidarizou. Então, eu acabei entrando para apoiar. Hoje eu apoio mais financeiramente, então eles fazem conexões com muitas pessoas. Eles realmente ligam de casa em casa para pedir uma ajuda financeira, porque eles cuidam de mulheres que tiveram câncer dentro dessa casa de apoio. Então é um trabalho muito bonito. É ali no Vale do Paraíba, quem tiver a oportunidade de conhecer, eles também recebem para fazer visitas e tudo mais. E hoje é o que eu sigo. Mas eu já trabalhei também. Eu sou da área de tecnologia, então eu já consegui contribuir num projeto que era mais voltado à educação. Então, a gente construía sites com conteúdo para os jovens poderem estudar para o Enem. Então, são vários projetos, né? Os meus 2 mais especiais, assim, foram esses 2.
Mas a gente acaba se envolvendo em várias pequenas coisas, porque você conhece uma amiga que apoia outro projeto, e aí você vai junto. Então, acho que isso é muito especial e realmente fica. Os projetos ficam. Você apoia, você divulga. Se ele é um projeto seu, você tenta dar continuidade. E isso é muito legal dentro do mundo. Então é obrigatório, tipo, para você participar, você tem um projeto que você se empenha, coloca a tua imagem. Não é obrigatório. Não é obrigatório, mas assim... Mas é um plus. É uma convenção, vamos dizer assim. Não tá nas regras do concurso, mas é uma convenção. A nossa Miss Grand International 2022, a Isa Menin, o projeto dela se chama Beyond. E o avô dela era cadeirante, então ela tem no interior, tem até hoje, uma casa de apoio a pessoas, né? Então, desde reabilitação até doação de equipamentos e tudo mais. A nossa Miss Brasil Universo agora, Maria Bechani, que está lá em El Salvador, ela é do sul do Brasil. Então, o projeto dela, desde criança, a mãe dela palestrava nas escolas sobre inclusão para surdos, né? A importância das Libras. Ela é fluente em Libras e hoje ela participa de um projeto. Eles estão construindo uma escola só para surdos lá na cidade dela, no Rio Grande do Sul. Isso vai ficar para a sociedade. É a responsabilidade social, né? Que se faz muito importante, tem essa grande importância no dia a dia das grandes empresas e no individual também, né, Karina? Nós temos um público de uma vasta faixa etária, então certeza que tem muitas meninas que estão assistindo a gente e que gostariam de ter, de repente, uma fala sua, que possam motivá-las, porque é justamente a ideia do Teni Talks, inspirar, né? Essas meninas que sonham e que querem materializar esses sonhos. Fala, então, do quanto gostoso esse processo, mas do quanto que também pode ser arduoso também. Fala dos prós, dos contras, do todo pra gente, por favor. Bom, eu acho que o Mundo Miss é um mundo lindo. Foi por isso que eu decidi voltar, né? Tive minha primeira experiência e decidi voltar. E vai voltar ainda. Minha grande encorajadora. Estamos decidindo, pensando. Mas eu acho que é um mundo onde você se desenvolve como pessoa, onde você tem a oportunidade de se conectar. Para quem quer trabalhar com essa parte, seja no mundo como modelo, seja com entretenimento, com comunicação, o Mundo Miss é uma porta de entrada. Então, toda a preparação, tudo que você passa enquanto você está em momento de preparação, te faz crescer demais, te faz se desenvolver, seja intelectualmente, psicologicamente, da sua conexão com pessoas, que para mim acho que hoje é o mais importante. Quando você chega no show, quando você chega num confinamento, é muito legal, a experiência é uma experiência para a vida inteira, é uma coisa linda. Você ganha amigas, hoje principalmente a gente vê que as misses se unem muito. Então, é uma experiência sensacional. Eu indico muito para quem quer, principalmente para quem quer ir para essas áreas. É muito bacana porque é uma porta de entrada. Mas mesmo para quem não quer, é uma experiência para a vida. E com certeza é inesquecível e faz a gente um ser humano muito melhor. Que legal. Que delícia. E a Karina, as misses, elas passam o concurso. Tudo bem, a Karina agora tá pensando em voltar para os concursos de beleza, mas ela, mesmo antes de pensar em voltar para os concursos de beleza, ela continuou estudando inglês. Ela é fluente, mas ela faz aulas de inglês ainda de conversação, junto com Gabriela Lacerda, que é Vice-Miss Brasil 2021. As duas estão fluentes e fazem aula ainda. Entenderam que é para a vida mesmo, a preparação e falar outro idioma, né? A gente tem que se conectar com o mundo. Não tem mais. Não é uma opção mais, né? É um pré-requisito. Antigamente, você, quando ia para um trabalho ou para pensar numa oportunidade, se você tem inglês, você pode, de repente, ter uma chance a mais. Agora, é o seguinte, não tem chance se não tiver inglês, se não tiver outros idiomas. Ai, daí eu vou aproveitar o gancho. A gente aproveita o gancho para tudo, né? Empreendedora nata, como mesma você se nomeou, e que eu acho isso incrível, porque é importante, de fato, a gente reconhecer aonde as situações brotaram na gente, nasceram, como vamos dizer, né? Tem um novo projeto, um novo nicho, porque veja, né? De um inglês corporativo a um nicho bem específico, dentro dessa cabeça de mulher empreendedora que a gente ama,
Existem novas ideias, novos projetos. A mente ferve, né? Áries com Capricórnio ainda por cima. Oi, mulher ariana, né? Eu também, olha, eu não sabia. Sério? Olha! Áries com Capricórnio? É que semelhante atrai semelhante, não tem jeito. Sério? Nossa, a gente nunca tinha falado disso. Medo. Então, projetos Mini-me, né? Que a gente fala. Olha, uma mini-me. 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 Mini-me mesmo. Meu Deus, podia ser minha filha quase. Então, assim, projeto sempre tem. A gente, durante a pandemia também, eu iniciei e já terminei, finalizei. A gente está finalizando alguns módulos adicionais de um curso online que se chama Fale de uma Vez. É uma plataforma online para quem quer fazer um self-study, estudar sozinho. Que legal. E começa desde o básico com vídeos mesmo de eu e uma outra professora, atrizes, interagindo. E desde o Hello, how are you? Aí vamos evoluindo até o final. A gente está terminando o módulo 4, mas esse já tem mais, a plataforma já tem mais de 200 usuários. Eu acho que isso... Eu decidi não fazer aquelas vendas, aqueles lançamentos de curso que as pessoas fazem online, porque eu queria manter uma coisa mais, assim, minimalista. Intimista, né? Para poder dar atenção, porque todas as mensagens que entram eu respondo, sou eu que desenvolvo toda a plataforma, os exercícios, os textos que tem lá e tal, porque eu gosto de me envolver também, mas a gente hoje já tem mais de 200 usuários e continuamos crescendo e continuamos. Agora temos terminando um módulo 4, que é o final dos módulos assim mais estruturais, e depois vem, com certeza, vou lançar alguns módulos assim mais voltados para business, outros para viagem, e continua porque essa coisa do estudo, do self-study, do estudo online, tá cada vez mais difundida. Esse curso também, tem alunos que falam, eu gosto, mas eu não tenho tanta disciplina para estudar sozinho, eu quero estudar com o professor. Então, ele faz uma aula por semana com o professor para fazer um acompanhamento, para praticar, e também a plataforma como se fosse um material didático, assim. Além de tudo isso, hoje eu acabei de me associar, aí voltando para o mundo Miss, a Miss Universal Woman Suíça. Então, agora eu sou professora oficial também do Universal Woman da Suíça. Vou preparar a Miss Suíça para o concurso que será realizado agora em março. E aí, espero que venham outras Misses europeias. Que legal, gente! Você vai ser a teacher... Worldwide. Pro Universal Woman que aconteceu em janeiro, eu preparei a Miss... agora esqueci, tantas Misses, mas esqueci o nome dela. Mas foi de um país da América Latina também. Foi do Peru. E... Meu Deus do céu. Você virou especialista em Misses, gente. Que legal. Eu virei especialista em Misses, né, Karina? E olha só, isso que é muito legal. A gente tá chegando até no finalzinho do nossa entrevista, mas olha que legal. A pessoa que é empreendedora de verdade, ela enxerga oportunidades em qualquer cenário. Então, ela foi lá comentar um vídeo de uma Miss. Talvez você for comentar pela dúvida que você fazia vários videozinhos de dúvidas. É isso ou aquilo? Foi um desses. Eu peguei o videozinho dela e coloquei, será que ela tá séria? Será que ela tá errada? E todo mundo interagiu e ela também, né? E a Rê é engraçado, quando ela fala essas coisas, ela tem um quê de atriz mesmo. Né? Os videozinhos dela são bem legais, são bem atrativos. E olha só, a visão que ela teve, né? Ela pegou esse vídeo e transformou isso num conteúdo para ela, obviamente. Se conectou com essa moça, com essa Miss. A Júlia Gama. Vice Miss Universo 2021. Olha só que visibilidade que ela não deve ter tido. Foi, então. Entendeu? Eu tenho certeza que talvez você não tenha feito isso com o conteúdo de viralizar, nada disso. Não, eu nem sabia quem ela era, gente. Juro por Deus. Eu não sabia nada do mundo Miss. Exato. Mas é isso que são os insights que a Fernanda falou, que você foi lá e deu uma sacada. Putz, isso aqui eu podia fazer alguma coisa, um conteúdo. E, de repente, gente, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente tem que ver oportunidade em todos os cenários, em todos os lugares. Então, você, tem muita gente que me pergunta, André, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o que eu quero fazer. Me ajuda. Não posso te ajudar. E para esse você que tem que saber o que você tem que fazer. E tem que começar a abrir a cabeça, abrir o coração, abrir sua mente. Porque uma hora você vai se conectar com alguma coisa. Exatamente. Como eu falei para vocês, que eu me conectei hoje com a Universal Woman da Suíça, a organização. Eu falei, a dona da organização me disse, a gente ainda não tem tanto patrocínio, a organização está começando esse ano aqui na Suíça, não é um país assim tão, né, de tradição como o mundo Miss e tal. Eu falei assim, não, mas a gente tem que começar pequeno, ok, mas sonhar grande.
né? Vamos pensar em outras possibilidades do que a gente pode fazer juntos. Agora eu vou preparar a sua Miss. Depois que passar o concurso, vamos sentar, vamos desenhar um projeto juntas, vamos fazer alguma coisa juntas. Pensa no que vocês precisam aí. Eu penso aqui no que eu tenho para oferecer. A gente tem que colocar a cabeça para funcionar. E eu sempre falo para as meninas, quando eu tô começando uma das primeiras aulas, né, Karina? Vamos fazer um brainstorming. Vamos falar de um tema, guerras, por exemplo, hoje em dia, né, que a gente tá falando muito sobre isso com as misses, né, para elas poderem se posicionar. Ai, mas eu não sei falar disso. Tudo bem, esquece, a gente não vai... Guerra. Mas o que vem na sua cabeça quando você fala de guerra? Isso. Então faz isso, né? Vocês que querem começar um negócio e não sabem como, coloca no papel. Ai, o que será que eu sei fazer? Ah, eu sei bordar crochê. E ficar atento. A gente fala muito no mundo energético que... olhar em volta. Que existe... É muito sutil também. As oportunidades, elas estão, mas uma oportunidade que vai fazer a diferença, ela é bem sutil. É claro que você precisa ter essa técnica, esse olhar, ser essa pessoa visionária, pensar grande, é importante pensar grande, estar rodeada de pessoas que compram esse sonho com você, isso é fundamental, porque você se coloca para, né? É estar disposto a... E o quanto que ter esse olhar do sutil... Porque a oportunidade, ela passa. Ela falou, ela monta no cavalo. E vai. Parabéns, Rê. Muito legal. Obrigada. Parabéns, Karina. Quando muito legal. Passa tão rápido, muito rápido. Demais. Parabéns pelas suas conquistas. Obrigada. Vocês duas são vencedoras. Foi uma delícia conhecer esse universo Miss, que eu também não conhecia. E o recado final que eu queria deixar aqui, além de tudo que a Renata falou, a Karina falou, a Fernanda também, é isso, gente. Não desperdicem oportunidades. E criem oportunidades também. Não adianta ficar esperando ao céu, ao vida, ao azar, algo cair do seu colo. Não vai cair. Você tem que se organizar, estudar, se conectar com pessoas, como você disse muitas vezes, que aí sim você vai ter um insight, porque você está preparada. Preparação é tudo. E é uma última consideração, pegando o gancho do que você disse, que você tem que estar perto de pessoas que comprem o seu sonho, né? Antes de pensar nas pessoas comprarem o seu sonho, você tem que saber vender o seu sonho. É isso que a gente... E a comunicação é importante em todos os momentos por conta disso. Você tem que... Às vezes, aquele não é o sonho da pessoa, ela não quer aquilo, mas se você souber vender, ela vai comprar. É isso. Adoramos essas dicas. Que incrível, Renata, Karina. Foi de grande valor a vinda de vocês aqui no TN Talks. Certeza que muitas mulheres irão se inspirar, não só com a sua beleza, mas sim com o que você transferiu aqui para todos, que precisa ter realmente a responsabilidade com o outro, ter essa conexão com o eu também, fazer o que realmente toca o coração, porque você estava vivendo num mundinho ali que não estava te deixando brilhar, porque o brilho que a gente diz é essa energia que transfere, e aí se torna belo, né? Não só a beleza física, mas existem mulheres lindíssimas que não conseguem transferir esse olhar de brilho, de cativação. Putz, que delícia! E você, Renata, com cada vez mais que você galgue essas pessoas, esse olhar, essas oportunidades e transfere aqui, ó. Tem muitas mulheres. Eu também não posso me tornar Miss um dia, né? Porque agora as franquias aceitam todas as idades, Adoramos corpos, isso, claro. No Miss Universo agora temos trans, temos plus size, temos toda a diversidade. Aí a pergunta que fica é... Quem sabe a Teacher Rê vai arrasar. Tem que escolher a franquia. Aí você vai ter problema. Quem vai te preparar? Ai, meu Deus do céu. Tem uma conexão. Eu vou fazer uma comissão de alunas. Aí você pega as suas alunas e fala, agora vocês me preparam. Agora vocês me preparam, exatamente. Incrível, gente. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Foi uma delícia. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, Fê. Pessoal, Eu que agradeço, ideia sempre. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada. Até o próximo TN Talks. Até. Beijo.